Fala pessoal, tudo bem com vocês? Revisão 2 de literatura, Enem 2019, vamos que vamos. Guilherme Shibata na área. Bom, na primeira aula, você lembra, eu já fiz um esquema com vocês para a gente organizar como responder as questões do Enem no dia da prova, né? E nos exercícios aí que você vem matando. Dica. Qual foi a dica que eu dei? Você se organiza para ler primeiro o nome do poeta, o nome do autor do texto. 2, você vai até a pergunta e vê o que ela está pedindo e foca nela. E aí 3, direcionado, já com as informações que você tem, já com o estudo que você tem, já sabendo quem é o autor e as qualidades e as características dele, você foca na execução da questão. Perfeito? Então vamos que vamos. Vou trazer para vocês aqui um outro tipo de texto que pode aparecer na prova de literatura, tá? Então vamos ficar esperto com isso. É o texto que não poético, não prosaico, né, da prosa, mas que traz uma referência artística, tá? Então, às vezes você, como a gente estuda na literatura, os movimentos de vanguarda modernos, eles aparecem na prova, tá? Aqui a gente tem um quadro do Magritte, tá? E o Magritte é um nome, né, desse século XX. Sempre que aparecer isso, gente, dá uma olhadinha aqui, ó, por exemplo, se você ficar em dúvida. Pô, será que esse cara é do Barroco? Né? Um cara que estudou bem sabe que um quadro desse não pode ser um quadro barroco, conhece as características do barroco. Mas se você ficar em dúvida, você dá uma olhada aqui, ó, na data do quadro. Né? E aí você já fala, pô, esse aqui é século XX, então deve estar ali no modernismo, nas vanguardas. E é isso mesmo, né? E pela temática, né, cara? Quadro doidão, um cara olhando a própria cabeça aqui como se o reflexo, né, fosse se multiplicando para frente e tal, e tal, e tal. Bom, o surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias no início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura né? Aí a gente já vai para a resposta. Mas calma, antes vamos falar um pouco sobre essas vanguardas, tá? Bom, temos aqui um quadro, Magritte, e ele está falando do surrealismo. Professor, não lembro disso, como que eram essas questões das vanguardas? Bom, a Europa, no começo do século XX, né, é tomada por uma revolução dentro das artes, né, as vanguardas, os ismos, né, como a gente gosta também de chamar. É o surrealismo, é o expressionismo, é o cubismo do Picasso. Né? No surrealismo, a gente tem a presença, pela primeira vez, do mundo dos sonhos, o mundo onírico, o delírio, né, está entrando dentro da representação dos quadros, porque antes a gente não tinha muito isso, né? A gente tinha uma literatura mais realista, a pintura mais realista, a leitura mais focada nos homens, nos personagens e tal, como a gente vê desde o Renascimento, século XVI, e isso se estendendo até o século XIX e XX. Quando esses caras começam a expandir a nossa mente e também tentar dar um rosto, dar um panorama, né, desse sentir, dessa subjetividade, né, e dessas expressões do nosso inconsciente, a gente tem justamente isso aqui, né? Certo? Essas loucuras aqui surreais, o surrealismo, tá? Então tá bom, vamos ver. O surrealismo configurou-se, um traço do surrealismo presente. Então ele pede um traço desse surrealismo presente nessa pintura, é o quê? Justaposição de elementos díspares observada na imagem do homem no espelho. É justamente isso, né, cara? Justaposição de elementos díspares. Essas duas cabeças se olhando aqui, né? O que não seria uma coisa óbvia, é uma coisa surreal, uma coisa fora do lugar. Beleza? É isso, né? Não precisa grandes informações para isso, mas uma leitura, uma tranquilidade, conhecer, estar por dentro do que está acontecendo na história da arte, né? Já lhe facilita e já lhe coloca apto a responder esse tipo de questão. Vamos para uma próxima? Vamos fazer igual eu pedi para vocês? Vamos chegar antes, então, no nome do autor. Quem que é esse JMM de Assis, cara? Cara, eu acho que esse cara é o Machado de Assis. É ele mesmo, né? Joaquim Maria
Machado de Assis. Então, texto do Machadão, que está aqui, e vai falar sobre o trabalho de um escravo. Vamos para o texto? De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que o cineiro João... Então, cara, você não precisa pensar na Maria, você não precisa pensar no Gilberto, você não precisa pensar no coveiro, você tem que pensar no cineiro João. Beleza? Aqui já facilita, porque nesse momento você vai para o texto e vai pensar no cineiro João. Um dia começou a Guerra do Paraguai e durou 5 anos. João repicava e dobrava. Repicar é bater, né? O sino. Tim, tim, e dobrava. Dobrava e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, João é que repicou. Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a república. João repicou por ela. Repicaria pelo império, se o império retornasse. Você fala assim, pô, professor, mas a república não é o contrário do império, o império não é o contrário da república. Pô, esse João tá parecendo que ele bate sino para qualquer um, né? Que coisa estranha. Será que é isso? Vamos lá. Então vamos lá. É correto afirmar que o cineiro João, por ser escravo, tocava sino às escondidas. Fala alguma coisa disso no texto? Não. Então, tchau. Não poderia tocar os sinos pelo retorno do império, visto que era escravo. Não, ele falou que tanto podia quanto tocou. Tocou os sinos pela república, proclamada pelos abolicionistas, que vieram libertar. Ninguém veio libertar o coitado do João, gente. Tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes, porque era costume fazê-lo, né? É a banalização da festividade, é a banalização do fato, do ato, né? Então ele tocava porque mandavam e ele sempre, quando falavam, a república chegou, o império chegou, estava quase numa ação robótica, né? Numa ação automática e sem sentido aqui o João. Bacana? Legal, né, essa questão. Tocou os sinos pelo retorno do império. Retorno do império, ninguém falou disso, cara. Vejam, tem uma coisa que você tem que aprender para essa prova do Enem. Tem um monte de questão que elas parecem bem bonitas, escritas, simpáticas. Você até gosta dela e concorda com a resposta. Agora adivinha. Essa resposta geralmente não tem nada a ver com o texto, porque é o texto que você tem que tomar por base, e muito menos com a pergunta que estão te fazendo, certo? Então, assim, o João é legal porque ele é a favor da liberdade. Pô, eu também sou, vou marcar essa porque tá certo? Claro que não, certo? Então, são pistas falsas. O Enem é cheio de casca de banana, assim, essas pistas falsas. Mas é só você estar atento ao quê? Ao enunciado e ao texto. Enunciado, texto. O que o enunciado está me pedindo? O que o texto está me falando? Vou para as respostas. Vá com convicção, vá com certeza. Leia concentrado, que eu tenho certeza que você não vai perder nenhuma questão. Beleza? Vamos lá? Mais uma? Mais uma de um cara aqui que vocês estão gostando. É esse louco aqui, que escreveu Dom Casmurro. Então vamos lá. A gente vai antes no nome do texto, qual é o texto. Pô, Dom Casmurro, por sorte, eu vi as aulas do Chiba, ele falou a história do Bentinho, da Capitu, Bentinho era bem, né? Um cara assim meio sem atitude, né, cara? Ele vai levando, vai vendo as coisas acontecendo, um herdeiro muito rico, e a Capitu tá ali, e ele tem que ir para... Antes ele tem que ir para... Ele tem que virar padre por promessa da mãe, mas ele não quer porque ele já está apaixonado por Capitu. Ele consegue fugir do seminário, casa com Capitu, mas daí fica ciumento pra cacete. E como ele sempre foi muito inseguro, sempre foi um bosta mesmo, ele fica lá levando uma vida muito, mas muito medíocre. Quando velho, né, e esse é o começo do livro, ele resolve contar, né, essa história. E isso é o Dom Casmurro. Né? Um homem melancólico, um homem que se deixou levar pelo ciúme, se deixou contaminar pelo ciúme, e o ciúme acabou com a vida dele. Vamos lá. Aqui tem um texto de um personagem dos mais importantes dentro desse romance, que é o José Dias. O José Dias, carai, que personagem, eu já falei para vocês. A obra do Machado é cheia da gente, ela tá grávida de personagens que são muito parecidos com os nossos piores defeitos, né? Aqueles que mais dão vergonha na gente. Então, quando a gente abre aqueles livros lá, você dá risada, mas é uma risada de você mesmo, né? Você fala, putz,
que vergonha de mim, né? Eu já fui egoísta, eu já fui sacana, eu já fui perverso, né? Eu já tive ciúmes e tal. Você se reconhece lá dentro. O José Dias é um personagem sensacional, porque ele é um cara que chega na fazenda do pai ainda, do Bentinho, e sempre foi um cara que viveu de favores, né? E de precisar puxar o saco dos outros. Então ele é o sujeito que nunca se indispõe com ninguém. Se perguntam para ele, ô José Dias, você gostou da cor dessa parede azul? Ele fala, gostei. Ah, mas será que não seria melhor verde, José Dias? Eu queria verde. Ah, verde é muito melhor. Sabe? Conhece esse tipo de pessoa que nunca vai discordar de ninguém? Daí o cara olha assim e fala, mas verde dá dor de cabeça. É verdade, né? Eu já tive muita dor de cabeça quando vi parede verde. Né? Então, é um cara que sempre vai argumentar a seu favor. Por quê? Porque ele não quer se indispor com ninguém e quer sempre estar ao lado dos bem favorecidos para favorecê-lo. Tá? Tá lá o José Dias. Um dever amaríssimo. Outra questão do José Dias é que ele adorava os superlativos. Primeiro, vamos ver o que estão perguntando sobre ele. José Dias, personagem do Dom Casmurro, é conhecido pelo uso de seus superlativos. No trecho apontado, esse recurso linguístico usado pelo personagem. Então, o que interessa nessa passagem, no romance, né, os superlativos, né, uau, amaríssimo, belíssimo, fantástico, laçacíssimo, tá? José Dias amava os superlativos, era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, seria prolongar as frases. Gente, sacaram? O que a gente chama isso aqui? Né? Ironia. Machado é cheio de frases irônicas. Ele está falando, o José Dias gostava do amaríssimo, maravilhosíssimo. Mas se não tivesse sentido, pelo menos servia para quê? Para aumentar as frases. Como se isso fosse conteúdo. E aí você vai lembrar de muita gente, cara, que fala e não diz nada. Fala assim, né? O cara fala bonito. Às vezes eu nem entendo o que o cara está falando. Mas o que esse cara está falando? Não está falando nada, muitas vezes. Não tem conteúdo, né? Só tem forma, só tem retórica, mas não tem conteúdo. Assusta os outros, fala assim, meu Deus, o que esse cara está falando? Não estou entendendo. Né? O José Dias é desse. Então, não as havendo, servia a prolongar as frases. Era magro, chupado, com o princípio de calva. Teria os seus 55 anos. Levantou-se com um passo vagaroso do costume, não aquele vagar arrastado que era dos preguiçosos, mas um vagar calculado, deduzido, um silogismo completo. A premissa antes da sequência, a consequência antes da conclusão. Um dever amaríssimo. Né? Então veja como que ele calcula até a preguiça fingida. Né? Ai, deixa eu ir lá, calma. Né? É um cara muito astuto. Né? Vamos lá, vamos ver. Então, com relação a isso, aos superlativos, usado pelo personagem, o que nós temos aqui? Denota o seu prestígio intelectual, sua vasta leitura e respeito que os colegas têm por ele. Não, né? Isso é irônico, é uma leitura irônica. Esconde sua condição de decadência e senilidade. Não, não esconde isso, não. Né? Esconde a malandragem que ele carrega. Né? Relembra para o personagem os tempos áureos da língua portuguesa. Não estamos falando sobre isso. Tchau. Expressa o orgulho que este sente ao trabalhar para o narrador. Também não estamos falando sobre isso. Tchau. Disfarça por meio de um efeito estilístico a falta de ideias. Um efeito estilístico que disfarça a falta de ideias, a falta de conteúdo que ele não tem. É essa mesmo. Muito legal essa questão, bacana mesmo. Tranquilo, galera? Bom, era isso aqui de conteúdo. Eu acho que eu quis fazer uma revisão bem rápida, bem pontual, com os principais autores do modernismo e também do século XIX, que é o Machado. Aposto neles para a prova e aposto em vocês para o sucesso e a aprovação no dia da prova do Enem. Gente, realmente, eu não sei se eu teria outra oportunidade, se você vai falar, eu vou com vocês, mas eu não sei se você não vai estar pela última vez me ouvindo. Eu quero desejar toda a sorte, a melhor sorte, a mais bela das sortes do mundo para
você nesse dia da prova. Vai tranquilo, cara. Vai, leva os seus óculos que a gente tanto estudou durante as X aulas que tivemos aqui. Lembra, né, dessas últimas dicas que eu estou te dando de como enfrentar essa prova, de como encarar essas questões. Tendo isso em mente, coração tranquilo, pô, estudou, viu as aulas, eu quero que vocês usem os textos não só para a prova de literatura, mas carreguem tudo que você leu de importante nesses textos durante um ano, que eu sei é um ano de luta, um ano de porrada, um ano de muita garra, muito estudo, para a redação de vocês. Lá isso deve aparecer. Lá essa maturidade de quem lê, de quem é leitor, vai aparecer. E você vai se sentir confiante, tranquilo, né, maduro para fazer um belo texto na redação, que é uma das peças mais importantes que a gente tem para o sucesso do Enem. Tá bom? Bom, demais, os meus mais breves e sinceros abraços, beijos para todo mundo e, cara, vão com tudo mesmo, que vai dar boa, vai dar certo. Tá bom? Valeu, obrigado pela confiança de estarem aqui comigo, de estarem no nosso curso. Foi um grande prazer olhando os recados que todo mundo mandou. Desculpe qualquer coisa que houve aqui. Perguntem, reclamem e a gente está sempre de ouvido atento para que vocês tenham a melhor preparação para o Enem. Tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima.